Muito bem, muito obrigado pela apresentação e pelas palavras generosas. Quero cumprimentar a todos. Feliz sábado! Em todo mundo, o jovem de adventista tem um único brado que diz: Maranata! Quantos creem nisso? Levante sua mão e diga amém. Louvado seja Deus. Que privilégio voltar aqui na igreja do Casle. Estive aqui em outras ocasiões. E estou feliz também porque sei que muitos dos jovens que estão aqui esta manhã estarão daqui a 19 dias no Maranata Norte, que nós estamos organizando ali na Faculdade Adventista Amazônia. Cerca de 6.500 jovens estarão ali para aprofundar a sua caminhada como discípulos de Jesus. E sei também que a igreja do Casle tem um forte clube de desbravadores que está indo para o Campuri, sempre desbravador em Barretos. Tem algum desbravador aqui conosco essa manhã? Tem algum desbravador? Olha aí, muitos desbravadores. Que privilégio vai ter a igreja do Cálice também neste Campuri. Muito bom rever amigos. Encontrei ali o pastor Fernando, professor Anderson. Que Deus possa abençoar também o ministério desses homens de Deus aqui nessa região. Esta manhã eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. E enquanto você abre a Bíblia, há quem diga que Apocalipse 14, 12 é a identidade adventista, e eu concordo com isso. Mas 2 Pedro é o livro mais adventista da Bíblia. É um livro que anuncia de forma poderosa a volta de Jesus. Todos encontraram 2 Pedro capítulo 3? Aqueles que encontraram, digam amém. Eu quero começar esta manhã contando para você, ou te fazendo relembrar de uma história que, mais do que um sucesso de cinema, deixou muitas lições acerca da vida. Aqui na tela eu tenho uma imagem, imagino que muitos de vocês conseguem vê-la claramente, não sei se todos, uma imagem do Titanic. Esse barco que ficou famoso pelo seu requinte, pela beleza das suas instalações, mas também por uma tragédia. O Titanic naufragou na madrugada de 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg no Oceano Atlântico Norte, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Há muitas coisas nessa história que nos chamam muita atenção. Até hoje, o Titanic continua sendo objeto de curiosidade, e muitos vão até o fundo do mar tentar desbravar e conhecer mais sobre o Titanic. Não muito tempo atrás, nós tivemos inclusive um acidente com um submarino de alguns exploradores que foram até o fundo do mar tentar encontrar então os restos do Titanic. Mas quando nós lembramos dessa história, há algumas coisas que nos chamam a atenção. Entre elas, a orquestra que estava naquele barco e que ficou famosa por tocar até o último minuto para aqueles que estavam no barco e que estavam tentando deixá-lo para salvar as suas vidas. Aquela orquestra tinha 6 pianos. Haviam vários instrumentos diferentes. Era uma orquestra grande, não? E alguns dos melhores músicos da época estavam naquela orquestra. E eles tocavam instrumentos diversos. Todos eles eram muito habilidosos. Mas há quem criticasse aquela orquestra. Houve pessoas que disseram que ela era ruim. Mas, para a maioria daqueles que estavam ali e que se salvaram, ao retornar então para suas casas e serem entrevistados pelos meios de comunicação, afirmaram que naquele navio
nada a bordo era mais popular do que a orquestra. Você poderia notar isso pela maneira com que todos se recusavam a sair e todos pediam pelos seus hits favoritos. Essa história é de uma tragédia, mas é também uma história que fala de esperança. Aqueles tripulantes, aqueles que estavam no Titanic, ouviram uma canção que acalmou os seus corações. É verdade que no filme Titanic, eles mudaram a música que foi tocada até o fim. A música real, a verdadeira música que foi tocada no Titanic, ela se chamava Eternal Father, Strong to Save, Pai Eterno, Poderoso para salvar. Esta foi a última música tocada no Titanic. Essa música era uma música tradicional. Há aqui um clipe que mostra esta música com algumas cenas que lembram aquela tragédia. A música fala deste Pai Eterno. A música fala deste Deus que é forte para salvar. Um Deus que não está com a sua mão recolhida, mas um Deus que busca, que salva, que protege, que oferece segurança, que permanece conosco, mesmo diante das adversidades mais fortes, dos dias mais difíceis. Porque Ele é o Pai Eterno, forte, poderoso para salvar. Não há como nós ouvirmos toda a música, mas essa música fala muito sobre esse Deus que deseja salvar. E quando nós vamos aqui a 2 Pedro, no capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desses versos. Nós encontramos esse Deus que deseja salvar, e esse Deus que faz uma pergunta poderosa a cada um de nós. 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 14, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, o céu desaparecerá com um barulho espantoso, e tudo que há no céu será destruído pelo fogo. Os habitantes da terra e as suas obras também serão atingidos. Desde que todas essas coisas vão ser destruídas desta maneira, olha que pergunta: que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Vocês devem antecipar e apressar a vinda do dia de Deus, pois com esta vinda, o céu será destruído pelo fogo, e tudo que nele há se derreterá com o calor. Verso 13: nós, porém, de acordo com a promessa de Deus, esperamos por novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, meus queridos amigos, enquanto vocês antecipam estas coisas, façam o possível para que Ele os encontre em paz, sem impureza nem culpa. Que textos fortes, não? Esse texto anuncia a volta de Jesus, anuncia esse anseio que nós temos,
todas as coisas passarão e Deus fará nova todas as coisas. Agora, existe uma pergunta aqui que ela é crucial. Essa é uma pergunta que muda tudo. Você sabe que, assim como aqueles passageiros do Titanic, que diante do choque daquele navio que parecia indestrutível, o seu coração começou a ficar angustiado, os corações angustiados, e eles perceberam que não haviam botes para todos, e buscaram de todas as maneiras salvar as suas vidas. Nós também estamos diante de um momento que é crucial, que fala de salvação ou morte. E a grande pergunta é: que tipo de pessoas vocês devem ser? Quando Ele voltar, e vocês afirmaram esta manhã que creem que Jesus virá outra vez, amém? Quando Ele vier, como Ele nos encontrará? Que tipo de pessoa nós devemos ser? Você sabe que a volta de Jesus será imprevisível, inesperada, será para juízo, e há uma necessidade de vigilância. Essa igreja está anunciando há 33 anos que Jesus em breve voltará. Você é um missionário, você tem pregado sobre a volta de Jesus, mas o texto diz: enquanto vocês anunciam e apressam a volta de Jesus, que tipo de pessoas vocês devem ser? E a resposta aparece no próprio texto bíblico. A primeira resposta a essa pergunta nos leva a entender que eu e você precisamos ter uma mentalidade do fim do mundo. Sabe, amigos, há muitas pessoas que estão vivendo por aí de maneira descuidada, desatentas. Elas estão presas à sua vida, à sua agenda, totalmente lotada de compromissos, e eles estão descuidados sobre a realidade que nós estamos no fim dos tempos. Alguém me perguntou nesses dias assim: pastor, quando Jesus vai voltar? E eu respondi para aquela garota: eu não sei quando Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que Ele virá. Nós não sabemos o dia ou a hora, mas eu creio que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. E ela disse assim para mim: pastor, eu espero que Jesus não volte agora, porque se Jesus voltar agora, Ele vai destruir todos os meus sonhos. Parece loucura alguém falar assim, não? Quem teria a ousadia de falar? Muitos de nós não teríamos a coragem de dizer que se Jesus voltasse agora, Ele destruiria os nossos sonhos. Mas muitos de nós estamos vivendo exatamente como aquela garota está vivendo. E ela completou dizendo assim: pastor, eu quero casar. Pastor, eu quero terminar minha faculdade. Eu quero dar uma vida melhor para os meus pais. Todas essas coisas são boas, sim ou não? Elas são boas. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos viver como se Jesus voltasse hoje. É claro que nós podemos ter planos, projetos de vida, mas nós precisamos amar a volta de Jesus, e essa é aquilo que eu chamo de mentalidade do fim do mundo. Eu estou vivendo a vida, eu estou cuidando das coisas que são importantes para mim, mas eu também estou com a mentalidade, com o coração na volta de Jesus. Uma música antiga que nós cantamos no Ministério Jovem dizia assim: com os pés na terra e os olhos no céu. Mentalidade do fim do mundo. Mas que tipo de pessoas vocês devem ser?
E a primeira resposta a esta pergunta é: sejam santos e piedosos. Sabe, santidade e piedade fala sobre compaixão, fala sobre uma vida no padrão de Deus. Santidade e piedade fala uma transformação poderosa e real, fala sobre uma transformação de mentalidade. E a primeira resposta a esta pergunta é: sejam santos e piedosos. E como é que eu vejo isso na realidade que nós estamos vivendo? Um mundo hedonista, um mundo totalmente secularizado, onde as pessoas estão em busca de sucesso o tempo todo. Como eu enxergo isso? O que é ser santo e piedoso? É trocar a cultura do mundo pela cultura do reino. Há muitas pessoas, mesmo nas fileiras adventistas, que se movem pela cultura do mundo. E a cultura do mundo diz: você precisa valorizar o aqui e agora. Você precisa buscar prazer. Você deve buscar o topo em tudo que você faz. Você deve buscar uma vida de sucesso. Você deve buscar muito dinheiro. E não há nenhum problema com o dinheiro. Mas eu conheço muitas pessoas que são ricas materialmente, mas são miseráveis espiritualmente. Você não pode deixar com que o dinheiro afaste o teu coração de Deus. Você precisa trocar a cultura do mundo pela cultura do reino. A cultura do mundo diz: eu, para mim, eu como centro. A cultura do reino diz: cuide de outras pessoas, ame o seu próximo. Se você tem 2 capas, dê uma para aquele que precisa. A cultura do reino subverte a cultura dos nossos dias. A cultura dos likes, a cultura da performance, a cultura do sucesso, a cultura do reino subverte. Mas o texto bíblico vai além. O texto bíblico diz que você deve ser santo e piedoso, mas o tipo de pessoa que você deve ser também é alguém que espera e também apressa a volta de Jesus. Quantos de nós estamos aqui esperando a volta de Jesus? Agora eu pergunto: quantos de nós estamos apressando a volta de Jesus? Há pessoas que creem na existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Apressar a volta de Jesus, antes de tudo, é compartilhar com outros a nossa real esperança. E muitas vezes nós passamos a semana inteira pelos corredores da nossa faculdade, pelos corredores do nosso trabalho, convivendo com as pessoas da comunidade, do condomínio onde nós moramos, do prédio onde nós moramos, da academia onde nós frequentamos, e essas pessoas não têm nem ideia que somos alguém que está esperando e apressando a volta de Jesus. Esperar é uma atitude interior. Apressar é uma atitude exterior. Nenhum de nós entrará no céu sem ter pelo menos uma estrela em nossa coroa. E a pergunta que eu faço para você é: você tem sido um missionário? Você tem aproveitado as oportunidades para pregar, para salvar? Quando você entra no Uber, você fala de Jesus? Amigos, que privilégio morar em uma cidade onde a nossa fé é respeitada. Que privilégio! Eu estive com a minha esposa há um pouco mais de um mês no Egito, um país com 10% de cristãos e 90% de muçulmanos. Os cristãos
não podem pregar para os muçulmanos. Um cristão que foi encontrado pregando para um muçulmano, ele pode ser morto. Na porta da missão do Egito, da nossa sede administrativa, fica um soldado muçulmano, porque nenhum muçulmano pode entrar no prédio da associação. Esse muçulmano pode ser até morto por traição da sua fé. Eu ouvi algumas histórias impactantes, como por exemplo um garoto que foi expulso de casa e a sua família cortou totalmente as relações com ele quando ele decidiu seguir a Jesus. Há um pastor adventista ali chamado Rony. Ele está liderando uma escola que começou com coleta de lixo em um bairro muito pobre do Cairo. E ele agora está pregando e liderando uma escola que tem 700 alunos muçulmanos. Eles oram, eles falam de Jesus, mas eles não podem falar abertamente. Tudo é introduzido nas aulas, nos eventos que eles promovem. E eu ouvi uma frase do Rony que me impactou muito. Ele disse assim: eu sei que as sementes que nós estamos lançando aqui no Egito darão fruto, mas a mesma semente que vai dar fruto será também a semente que me levará à morte. Porque ele sabe que quando houver um despertar daqueles muçulmanos que estão ali estudando a Bíblia, estudando na escola, quando houver um despertar pela palavra, pela Bíblia, muitos irão persegui-lo, e a vida dele realmente estará em risco. Aqui nós não estamos arriscando a vida. Que privilégio! E esta igreja há 33 anos está apressando a volta de Jesus, amém? Eu tenho uma admiração grande pelos trabalhos que vocês fazem aqui. Não somente em São Luís, mas muitas vezes indo a outras cidades do Maranhão e a outros lugares do mundo pregar. Eu sei que vocês foram como igreja ao Uruguai recentemente, pregar, testemunhar, apressar a volta de Jesus. Que tipo de pessoas vocês devem ser? Santos e piedosos, e que sejam aqueles que esperam e apressam a volta de Jesus. Agora nós precisamos lembrar que na cultura do mundo o que importa é fazer, mas na cultura do reino o nosso maior testemunho é ser alguém apaixonado por Jesus. Nós precisamos ser mais devotos, nós precisamos gastar mais tempo com Deus, nós precisamos clamar por uma transformação real e profunda, que muda o nosso coração e nos prepara para anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Que tipo de pessoas que nós devemos ser? Que sejamos encontrados, como diz a palavra, esperando e apressando. Ellen G. White, no livro, na carta 97, ela diz que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que agora descuidados, aqueles que são agora descuidados, e na causa e obra de Deus, o fim está próximo. Isso é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós, a brevidade do tempo. Eu creio que nós já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Quantos creem assim? Quantos creem que nós estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima? Levanta a tua mão e diga amém. Amém. Eu creio assim. Ele está voltando, está mais próximo do que nós imaginamos. Ainda no livro Eventos Finais, ela diz: não serei capaz de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Porém, não deveis protelar sua vinda. Que eu e você não sejamos a causa da demora da volta de Jesus. Que estejamos esperando e apressando.
Que tipo de pessoa nós devemos ser? Santos e piedosos. Devemos esperar e apressar a volta de Jesus. Mas o texto termina dizendo que nós devemos ser encontrados em paz. Esse mundo está muito atribulado. As pessoas estão desesperadas. Há muita angústia no coração. E a pergunta que eu faço para você é: se você tem se angustiado, se a ansiedade tem dominado o teu coração, ou você tem paz por confiar em Deus? Você acorda preocupado com tudo? Ou você tem confiança que Deus está cuidando de você? Você tem confiança que Deus está suprindo as suas necessidades? O livro dos Salmos diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Continue confiando em Deus. Continue com o teu coração nas mãos do Senhor, confiando, porque Ele virá, e quando Ele vier, Ele vai resolver todos os problemas, as angústias e as tribulações, como diz aquela canção que nossos irmãos evangélicos cantam: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Isso é paz, isso é trocar a ansiedade pela paz. Um dia nossos tesouros e esforços e sacrifícios desaparecerão no instante, e nós viveremos felizes com o Senhor. Um instante pode mudar tudo. Eu quero terminar esta manhã te fazendo um convite, mas antes eu quero terminar a história sobre o Titanic. O barco estava afundando. Lily May, ela diz que a situação era desesperadora. Os compartimentos que deveriam trazer segurança falharam e a água estava tomando todo o barco. Era desesperador. Charles Herbert diz: mas se podia ouvir a banda tocando um tipo alegre de música. A banda tocou jazz. Eu acredito que aquilo ajudou a nós todos. O barco estava afundando, mas a orquestra continuava tocando. Sabe, amigos, algumas daquelas pessoas resgatadas, que foram as últimas a deixar o navio, me disseram que quando elas partiram, a banda estava tocando, e que foi bravo, mas medonho ouvi-los. Fumaças e fagulhas estavam saindo de sua chaminé. O navio estava gradualmente virando seu nariz. A banda ainda estava tocando. E William Thompson diz: eu acho que toda a banda naufragou. Muitos atos heróicos foram feitos naquela noite. Lawrence Besley diz que ninguém foi mais corajoso do que aqueles homens que tocavam minuto após minuto, enquanto o navio submergia silenciosamente no mar. Sabe, amigos, o mundo está naufragando. O mundo está perdendo rumo. Nós estamos vivendo num tempo de escuridão espiritual. E por incrível que pareça, eu não quero nos comparar esta manhã com aqueles que tomaram o bote, mas eu quero dizer para você que nós somos aqueles que continuam tocando enquanto o mundo afunda. Nós somos aqueles que continuam levando esperança mesmo quando há crise. Nós somos aqueles que continuam apaixonados pela volta de Jesus, mesmo quando parece que o mundo inteiro se esqueceu de Deus. Nós somos aqueles que continuam amando, mesmo quando o amor de todo mundo esfria.
Mas sabe por que nós continuamos vivos? Sabe por que nós continuamos apaixonados? Não porque nós queremos manter um prédio como este funcionando, não porque nós queremos ter regularidade em nossos cultos, não, mas porque nós acreditamos na volta de Jesus e nós queremos ver Jesus voltar em nossa geração, em nossos dias. Nós queremos entrar pelos portais da Canaã Celestial com nossos filhos e filhas. Nós queremos entrar pelos portais da Canaã Celestial com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Nós queremos ver Jesus voltar em nossos dias. Por isso, nós continuamos tocando, nós continuamos levando esperança enquanto o mundo afunda. Será que você é um daqueles que pode tocar? Será que você é um daqueles que quer realmente ver Jesus voltar? Eu tenho uma canção que completa o apelo de Deus esta manhã a você. E eu quero te perguntar se você deseja verdadeiramente ver Cristo voltar. Se essa é a esperança do teu coração. Se você é alguém que vai continuar tocando quando o mundo está afundando, quando as pessoas estão desesperadas, quando elas não têm mais sentido. Eu sei que você tem muitos afazeres, você tem muita coisa para fazer no seu dia a dia. Você não pode se esquecer de Jesus. Se você quer de verdade ver Cristo voltar, se você quer ser santo e piedoso, se você quer esperar e apressar com paixão a volta de Jesus, enquanto você ouvir essa canção, eu quero que você se levante onde você está, dizendo: Senhor, essa é a esperança da minha vida, essa é a paixão do meu coração, permanece esse fogo, Senhor, aceso dentro de mim. Eu quero vê-lo voltar nos meus dias, porque a música diz assim: tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. Você já pode atender o apelo do Senhor. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, ter a vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar?
Parabéns pela sua decisão. Feche teus olhos. Querido Pai Celestial, aqui está uma igreja, Senhor, que há 33 anos anuncia a volta de Jesus. Uma igreja que tem desejo sincero de que homens e mulheres creiam em Ti e preparem o coração para encontrar contigo. E nós estamos aqui, Senhor, como parte desta igreja. Mas é uma decisão pessoal que precisa ser tomada esta manhã, de queremos intensamente ver o Senhor voltar, como a música apelou ao nosso coração. Senhor, o mundo está em crise, o mundo está afundando, as pessoas estão perdendo a esperança, a falta de sentido, a profundas trevas espirituais. As pessoas estão com medo, solitárias, angustiadas, e elas buscam os prazeres deste mundo para tentar encontrar respostas para os anseios mais profundos de suas almas. E Senhor, nós temos a resposta. Por isso nós precisamos continuar tocando, falando de esperança, trazendo paz aos corações, até que o Senhor venha. Que nós sejamos, Senhor, instrumentos em Tuas mãos, que a nota tocada seja, Senhor, o som das trombetas que antecedem o aparecimento do Teu Filho com poder e grande glória nas mansões celestiais. Usa-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, mantém acesa a chama e a paixão que temos pela volta de Jesus em nosso coração. Clamamos, confiantes no Teu poder transformador, porque Tu és Pai eterno, forte para salvar, e confiando em Teu poder e em Tua força, entregamos em Tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. E o Teu povo diz: quero deixar uma bênção sobre a tua vida. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará. Por isso não temas e nem te espantes. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus seu Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de nós até que o Senhor venha. Amém.